Toda vez que a gente chega em uma fazenda, que a gente vai começar a definir o que nós vamos fazer, como nós vamos abordar, eu falo, a gente tem que conhecer, a gente tem que entender a fazenda. A gente não vai lá vender um protocolo de ATF. Nunca façam isso. A gente vai entregar um projeto agropecuário, um planejamento reprodutivo. A gente vai fazer o nosso cliente ganhar dinheiro. Eu não vou lá só para emprenhar a vaca, não. Eu vou lá fazer o meu cliente ganhar dinheiro. Mas eu tenho que conhecer a fazenda do meu cliente. Então eu preciso diagnosticar os gargalos. A gente já começou a ver onde eram os gargalos, onde estavam os problemas. E agora a gente vai começar a propor solução. Mas para isso eu preciso conhecer. Então, aqui algumas dicas que eu sempre falo. O que eu devo começar a olhar na fazenda do meu cliente? Eu tenho que começar a olhar como está o negócio dessa fazenda, como o cliente enxerga essa fazenda, qual é o objetivo dessa fazenda, qual é o propósito dessa fazenda. O cliente vive dessa fazenda. Ele é um profissional autônomo, um profissional liberal, um empresário. Como ele enxerga essa fazenda? Qual é a dependência financeira que ele tem dessa fazenda? Eu falo que muitas vezes a fazenda é muito bonita, o cliente enxerga a fazenda como uma fazenda muito bonita, muito bem estruturada, mas quando a gente começa a ver a fundo, levantar números, índices zootécnicos, quando a gente começa a fazer conta, a gente começa a ver que a fazenda talvez não está da forma que deveria. A fazenda está, muitas vezes, subprodutiva ou improdutiva. A vaca passa fome em algumas épocas do ano. Esse ano foi um ano que foi testado isso. Em várias regiões do Brasil, a gente observou aí uma seca e teve muito lugar que as vacas passaram fome. Então, não era difícil observar essa situação, principalmente para onde não teve uma preparação, onde não teve uma programação. Então é importante a gente fazer essa avaliação. Como que é a situação geral da fazenda? Outro ponto, como que é o caixa dessa fazenda? Essa fazenda busca lucro? Uma vez eu falei isso numa apresentação, o pecuarista falou assim, mas Gustavo, tem algum louco que não busca lucro numa fazenda? Eu falei, por incrível que pareça, sim. Sim, por quê? Porque se o cara não mensura, se ele não mede, como ele busca lucro? Ele não sabe se ele está tendo lucro ou prejuízo. Então, você precisa medir. Você precisa levar a sério a sua fazenda. Você tem que anotar, ter gestão, gerenciamento, controle de despesas, controle de receitas. Você tem que saber a situação. A gente discutiu na aula anterior que a manutenção de uma vaca custa por volta de R$600. Mas será que essa é a realidade da sua fazenda? Pode ser que seja menos, mas pode ser, como alguns clientes nossos que trabalham no sistema hiperintensivo aqui no Paraná, chegam a R$700, R$800 ou até mais o custo de manutenção de uma vaca. Então você precisa ter essa conta para conseguir encontrar seu ponto de equilíbrio. Outro ponto, quais são os pontos fortes e pontos fracos? Como eu falei, o Brasil é um país de dimensões continentais. Como que eu vou abordar o meu cliente? Onde ele está? A gente atende clientes em diversas regiões do Brasil. É totalmente diferente os meus clientes aqui do Paraná, Mato Grosso, para o meu cliente lá do Mato Grosso, de Cuiabá. É totalmente diferente a situação. Como eu vou abordar esse cliente? O que ele vai fazer? Ele vai produzir bezerro? Ele vai produzir genética? Ele vai fazer confinamento? Eu não sei, eu preciso conhecer a região dele. Eu preciso conhecer o sistema, o microclima, o que ele tem de recurso, se é uma região que tem agricultura, que ele tem resíduo. Então, onde eu vou fazer cria, onde eu vou fazer recria, onde eu vou fazer engorda, onde eu vou fazer genética. Então eu preciso conhecer as particularidades de cada região do Brasil, que são totalmente distintas. Outro ponto que a gente também tem que avaliar. Quais são as áreas de oportunidade? O que é área de oportunidade? Eu sempre falo, você entrou num negócio, você vai especializar. Eu sempre falo para o cliente, você é especialista no quê? Eu tenho minha fazenda lá, eu faço cria, recria, engorda. Eu sempre pergunto, o que dá lucro? Qual atividade dá mais lucro na sua fazenda? Não sei, eu levo tudo meio que no bolo. Eu falo, por que então talvez você está na cria? Talvez ela não seja mais rentável? Ou,
Por que você está na engorda? E nesse momento talvez a cria é a mais rentável? Então você precisa saber. Outro ponto, se você vai se especializar em vender bezerro, vender carne, então você precisa ser um especialista. Faça sempre muito bem feito o que você vai se especializar. E um cenário sempre é esse. Hoje a gente tem diferentes nichos de mercado. A gente passa por uma situação onde a gente tem dois tipos aí de carnes que a gente trabalha. Então a carne do dia a dia, que a gente chama aí de uma carne commodity, e aí uma carne gourmet. Então a gente vê cada vez mais crescendo essas grifes, essas boutiques de carne. Então a carne realmente, em algumas situações, é banhada a ouro. Então a gente sabe, aqui são alguns nomes do Brasil, como o Debete, o Barcelos, outros do exterior extremamente aí famosos, conhecidos. Então é importante a gente avaliar qual é o nicho de mercado, quanto eu vou conseguir agregar de valor no meu produto. Isso vai ser importante, lá para frente a gente vai ver. Isso vai pesar na eficiência da minha fazenda. Outro ponto, será que eu vou continuar produzindo carne, mas vou seguir nesse mercado informal, nesse mercado que não paga pelo diferencial? Será que eu vou continuar vendendo para mercados marginais ou mesmo para um mercado commodity do dia a dia que me paga como um boi comum? A gente já viveu muito isso. Eu compartilho com vocês dessa decepção. Eu tive clientes, e tenho até hoje, que a gente produz um bezerro diferenciado e ele não consegue agregar valor na venda. Ele continua vendendo em um mercado comum. E eu falo para ele, não adianta que você não vai conseguir se manter na atividade. Por quê? Porque você não encontrou o nicho de mercado para vender. Lógico, o nicho de mercado depende de vários fatores, de escala, de qualidade, de logística. Então é importante fazer essa avaliação. Outro ponto importante, a gente discutiu que existe uma tendência de vários pecuaristas deixarem a atividade aí nos próximos 5, 10 anos. Isso pode chegar a 40%, tem gente que fala 60%. E por que o pecuarista vai sair? A gente viu, a rentabilidade é baixa e a competição é alta. Competição por quê? Competição por cana-de-açúcar, áreas para arrendamento, produção de álcool. A gente está passando agora uma crise, falta álcool, acabou o álcool, cadê o álcool? Então, isso vai gerar um impacto na produção de cana? Não sei. Não sei se isso vai acontecer. Mas a gente sabe, várias regiões do Brasil, existe uma competição. A gente sabe, soja, milho é a base da alimentação mundial, animal, a humana, óleo de soja, ração, a base de milho, farelo de soja, derivados. Então a gente sabe o impacto que isso tem. Então isso compete com a pecuária. E a gente tem que ter essa avaliação. Porque senão o pecuarista vai para outras atividades. Porque ele vai largar o boi. Por quê? Porque o boi não dá lucro. Essa é sempre a visão. Outra atividade que compete, a indústria de celulose. Então, pinos, madeira, muitas vezes não tinha. Aquela região é meio quebrada, não dá para plantar, vamos pôr boi. Aí o boi já começou a perder espaço porque, dependendo da área, dava para plantar eucalipto, dava para plantar pinos. Então o boi começou a perder área até para madeira. Então a gente tem que ter muita atenção para isso. Mas existe uma forma, sim, da gente conseguir equilibrar. Eu falo que o grande detalhe, o grande segredo se chama integração. A gente não precisa fazer só boi, só lavoura. A gente pode integrar. E isso agrega valor. Então a gente consegue em áreas produzir soja, milho, boi, colher um milho safrinha e ter uma braquiária rusizensis ou integrar em porcentagens diferentes. Hoje as maiores fazendas, os maiores grupos trabalham assim e conseguem colher esses resultados. Conseguem, dessa atividade integrada, otimizar muito, tanto a produção de grãos como a produção pecuária. Então isso é importante. Aqui eu dou um depoimento lá da nossa fazenda. Lá a gente já faz integração há muitos anos. O meu irmão é agrônomo. No começo ele também tinha dúvidas se o boi ia compactar, se ia ter problema. E hoje ele enxerga diferente. Ele enxerga que o boi ajuda a soja e a área reformada da soja e do milho ajuda o boi. Então isso é integração. Isso melhora
as características da fazenda e a rentabilidade da fazenda. Então é importante a gente avaliar esses processos de integração. Outro ponto importante, e aqui eu falo que é um dos grandes gargalos, a gente avaliar a fazenda que a gente vai trabalhar tem equipe, a equipe está motivada, a equipe está capacitada, a equipe entende o processo. Conversando com vários pecuaristas, vários colegas, muitos levantam como mão de obra ser um dos principais fatores para a diminuição da pecuária. Por quê? Vai faltar gente. A gente já sente falta de gente hoje no mercado para trabalhar. Então a gente tem que ter atenção, porque essa mão de obra realmente é escassa. E a gente tem que dar valor, a gente tem que treinar, a gente tem que capacitar, a gente tem que fazer eles se sentirem parte do processo. Então tenham atenção também com isso. Formem equipes, isso vai ser importante para agregar valor nas suas atividades.